Já imaginou se você conseguisse ler a mente dos big players? Da galera que mexe com o mercado, que faz o preço subir, o preço descer, o preço ficar de lado, não acontecer nada, acontecer tudo. O mercado caótico ou o mercado em tendência. Segundo pesquisa da Bloomberg, 80% dos movimentos do mercado são gerados por esses big players. Eles que mandam no mercado. Segundo Richard Wyckoff, o criador dessa metodologia ou o criador dessa filosofia de que existem os big players, ele diz que o mercado ora é técnico ou eficiente, ora é aleatório. Isso significa que você pode usar a sua técnica para fazer entrada e saída, acertar tudo, mas o mercado ir contra você e se estopar. Por quê? Porque em algum momento pode entrar algum player com muito dinheiro que vai conseguir movimentar o preço para cima ou para baixo, ao bel prazer dele, e não porque ele tem interesse em movimentar o preço, mas sim porque ele precisa montar uma posição ou desmontar uma posição. Então nesse momento o mercado se torna pouco técnico, o big player não vai olhar se está no time frame de 5 minutos, está rompendo um ponto importante de pivô, de suporte, resistência, tem uma média móvel lá, ou um estocástico, ou o RSI está sobrecomprado ou sobrevendido, o big player não está nem aí para isso. Ele vai só montar a posição, desmontar a posição e sair e fazer as coisas dele. E você tomou um loss porque você achou que a sua técnica não funcionava. Não. Ora o mercado é aleatório e ora o mercado é eficiente. Mas eu não vim para falar sobre isso. Eu vim para falar sobre como que você consegue entender o racional do big player e como que você consegue agir para poder ganhar dinheiro. Isso é uma coisa inteligente para você ou não? Não é inteligente se você não der um like agora desde o início para você poder acompanhar essa aula junto comigo e mandar para todo mundo que sempre quis saber o que era Smart Money Concepts e até hoje não aprendeu porque viu várias aulas e não entendeu nada que eu vou te explicar. E hoje eu vou ensinar para você os pilares básicos dos seus primeiros passos do Smart Money. Agora sim, fique comigo até o final que tu vai se amarrar. Primeira coisa, quando a gente fala de Smart Money, é entender de onde veio. Ele veio de um cara chamado Richard Wyckoff, que viveu em 1900 e pouquinho, na mesma época, um pouquinho depois de Charles Dow, que é o cara que é o pai da análise gráfica, né? E depois Edward Jones, que escreveu todos os escritos dele em papel e transformou isso em livro. Richard Wyckoff, ele trouxe o conceito de homem composto, ou Smart Money, que é o dinheiro inteligente. Seguindo o conceito dele, os big players, ou as grandes instituições, quem tem realmente dinheiro, tem por trás diversos cientistas, diversos estudiosos, tem diversos físicos, tem matemáticos, tem gente que vive o mercado diariamente e através de toda essa inteligência, eles conseguem entender onde estão os principais pontos de interesse do mercado e os principais pontos de liquidez do mercado. Imagina que você é um comprador de mercadoria de qualquer loja, qualquer empresa. Você tem que comprar para a tua empresa. Você vai comprar onde tem mais gente vendendo. Por quê? Porque onde tem mais gente vendendo, os preços são melhores. Você tem uma oferta muito melhor. Quando você tem uma oferta muito melhor, você consegue comprar por preços melhores e no final vender e ter lucro. Mesma coisa quando você vai vender. Você não vai vender onde tem uma pessoa só. Você vai vender onde tem muita gente. Por quê? Você tem um leque maior de consumidores, você tem uma demanda maior. Então eu estou falando aqui de oferta, que é para você poder comprar. Estou falando aqui de demanda, que é para você poder vender. Tá bom? Então esses pontos são os pontos que os big players buscam durante o dia para poderem montar, desmontar suas posições, mas principalmente para poderem ganhar dinheiro. O dinheiro está aí. Esse é o fluxo do dinheiro. Para onde que vai o preço? É onde tem gente, é onde tem dinheiro, é onde tem o mercado movimentado. Isso a gente chama no gráfico, no Smart Money Concepts, a gente chama de pontos de interesse, ou Point of Interest, ou POI. E também pode chamar de área de valor, área valorosa, ponto de atenção, pontos de liquidez, o que você quiser chamar. Uma coisa importante de mencionar aqui é que Richard Wyckoff, ele é o pai desse conceito e depois dele, muita gente passou a utilizar essa metodologia, essa notação, passou a ensinar para todo mundo, também para os outros, né, compartilhar esse conhecimento. E recentemente, desde 2017, Michael Hurlston criou um conceito chamado ICT, que é Inner Circle Trading. Esse Inner Circle Trading foi difundido, muito divulgado no mercado e hoje existem vários adeptos e eu uso. E ele chamou de, ao invés de ser só Smart Money, de Smart Money Concepts, que é exatamente o conceito por
por trás do Big Player. É importante a gente entender que o Big Player, na verdade, ele busca, através dos algoritmos, né, de toda a ciência, ele busca entender qual é o comportamento do ser humano. E nós vamos buscar entender qual é o comportamento dele. Por quê? Porque ele sabendo o nosso comportamento, ele vai querer entrar em algum lugar que a gente está posicionado. Você já foi estopado alguma vez e você falou, pô, tem uma câmera de Big Brother me olhando aqui? Por quê? Porque o Big Player sabe o seu ponto de stop. Porque o seu ponto é o mesmo ponto de todo mundo. É perdendo algum candle anterior, botando o loss 0 a 0, violinando as pessoas, assim por diante. Cabe entender agora como que você se comportaria, como que o Big Player vai olhar para você, para o seu comportamento e como você pode mudar o seu comportamento a partir de então. O que vai acontecer? O Big Player vai buscar estopar as outras pessoas, só que você agora não se comporta mais desse jeito e ele vai movimentar o mercado. E aí sim você vai entender que ele primeiro estopou todo mundo e depois ele está movimentando e agora sim você vai entrar. Então aqui na minha tela vou mostrar alguns pontos interessantes para você e como você pode iniciar o mapeamento do mercado. Estou olhando aqui o dólar futuro, mas isso vale para índice futuro, isso vale para ações, isso vale para forex, pares de moeda, isso vale para índices internacionais, isso vale para qualquer gráfico, tá bom? No final das contas, o Big Player se movimenta da mesma forma. Eu olho para poder mapear o mercado, primeiro eu olho o gráfico diário. No gráfico diário eu vou olhar a movimentação do mercado. Então se eu tenho um mercado de alta, eu vou trabalhar nesse dia, nesse período, em compras. Eu vejo uma correção, vou trabalhar em vendas. Eu vejo uma alta, vou trabalhar em compras. Eu vejo que está fazendo um topo aqui, vou trabalhar em vendas. Isso não é smart money, mas o Big Player sabe que a gente está de olho nisso. Então, o primeiro ensinamento, o Big Player busca liquidez, não busca? Então, o que ele vai fazer numa situação normal? Ele vai buscar algum ponto para a gente que ele sabe. Vou dar um exemplo aqui. Um ponto, isso aqui eu estou no gráfico diário, tá? Eu uso mais o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos. 60, 15 e 5. Posso usar o 2 de vez em quando. Ele vai olhar o que pra gente? Ele vai olhar que aqui eu tenho uma figura importante de martelo no gráfico diário e muita gente vai comprar nesse martelo. Não é? Porque o martelo é uma figura de reversão ou uma figura de manutenção de tendência. O que ele faz? Ele chega lá, gera a compra e depois cai para estopar todo mundo. Então o Big Player, ele sempre vai buscar a contramão da gente. Se eu tenho um ponto de compra em algum lugar, ele vai buscar entrar nesse meu ponto de compra para poder gerar compra, gerar muita liquidez, ou seja, muita gente comprando. Depois, ele vai fazer o quê? Ele vai estopar todo mundo, que ele sabe que as pessoas colocaram loss em algum ponto importante, para poder ganhar na compra e depois ganhar na venda. Então o Big Player ganha nas duas pontas. E a gente fica sendo estopado e achando que a gente opera mal. O que eu faço agora? Vou botar no gráfico de 60 minutos. Então eu já olhei se o mercado está em alta, está em baixa e boto no gráfico de 60. Olha que interessante que ele fez aqui. E isso acontece muitas vezes. Ó, isso aqui é o dólar futuro. Olha o que o mercado fez. O mercado abriu, queda grande, teve notícia e tal, indicador. Perdeu mínimas importantes. E o mercado se segurou aqui por algum motivo. Eu acho que tinha um gap para fechar, inclusive, no dólar, tá? Se não me engano. Fechou o gap, tá de boa. O que o mercado fez em seguida? Olha só, tô no gráfico de 60. O mercado perdeu essa mínima. O que significa isso? Significa que ele veio, ele sabia que muita gente estava posicionando aqui para poder vender. Ele disparou esse gatilho, muita gente vendendo. Aí ele fala, caramba, muita gente vendendo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar de todo mundo. Que agora tem oferta para mim, para eu poder comprar, tem muita oferta. E aí eu vou e compro. Quando eu comprei, o que aconteceu? Eu automaticamente fui lá estopar todo mundo. Aqui eu gerei um martelinho, ele gerou, e muita gente comprou no rompimento desse martelo. Olha o que o mercado fez. O mercado foi e de novo caiu para poder estopar as pessoas. Se você for olhar com calma e botar num time frame menor, você vai perceber que nada mais foi do que o mercado fazendo um zigue-zague em tendência. Veio para cá, fez o pullback, agora está indo para cá. Ou seja, um zigue-zague clássico. Que você olhando num time frame grande, simplesmente você não conseguiu identificar. E se você olhar num time frame menor, possivelmente você vai ter também gatilhos de armadilha para te atrapalharem. Por isso que muitas vezes é difícil você conseguir
mexer o teu stop sem ser violinado. Por isso que muitas vezes você bota o stop no 0 a 0, o mercado vai no teu ponto de stop e depois vai no teu gain, e você fala que você ficou olhando e não conseguiu andar. Por quê? Porque o Smart Money sabe onde está o teu ponto de 0 a 0, o Smart Money sabe onde está o ponto de entrada, onde está o teu ponto de stop, onde está o teu gain e assim por diante. O importante desse vídeo é que eu explique para você qual é o racional, porque depois a gente pega esse racional todo, entendendo ele, que é obrigatório, e coloca na técnica. Tá bom? Então olha só. Opa! Interrompendo o seu vídeo rapidinho para te fazer um convite mega especial. Eu acabei de liberar as vagas para a Sociedade Coin. Essa comunidade é para você que quer operar no mercado mais lucrativo do mundo, ganhando em dólar, e aqui no Brasil também. Lá fora funciona 24 horas e aqui você sabe, de 9 às 6. Talvez por esse motivo você não consiga operar muito por aqui, então você pode operar por aqui e por lá. Na comunidade, você vai ter acesso a aulas gravadas sobre mindset, setup, gerenciamento de risco e muito mais, além de participar de aulas ao vivo e de uma comunidade exclusiva, com salas de acompanhamento ao vivo, diversos horários, B3 e mercado internacional. Então, se você tem fome de vencer o mercado mais lucrativo do mundo, a sua hora chegou. Entra para a Sociedade Coin. Vem! Agora bora continuar o vídeo, que tá bem legal. Eu posso traçar, a partir do gráfico de 60 minutos, alguns pontos importantes que eu traço aqui na minha tela. Um dos pontos é quando o mercado faz um topo, tá? No gráfico de 60. Então, por exemplo, a gente vai aprender com outros vídeos mais para frente como que a gente analisa isso, tá? Aqui eu tenho um ponto que quando ele fez o último topo, chamado o quê? Order Block. Esse ponto aqui, Order Block não é perfeitamente aqui, tá? Porque Order Block ele deve ser o último candle de alta antes de uma reversão, tá bom? Mas isso aqui é só para efeito de curiosidade, então a gente teria que entrar aqui e ir mais para trás, o gráfico, não vou fazer isso agora, tá? Então aqui a gente tem uma Order Block. Essa Order Block é o quê? É um ponto de que o ativo ele vai buscar esse ponto de novo em algum momento para poder pegar liquidez, porque foi um ponto de defesa, foi um ponto que ficaram ordens em aberto possivelmente, para poder depois buscar liquidez e embaixo buscar outro ponto. Eu tenho outra Order Block traçada aqui. Eu tenho uma outra Order Block traçada aqui, que é um ponto, se eu tirar o zoom, lá para trás, ó, vou tirar o zoom, ó, exatamente nesse último topo aqui. Então o mercado dessa vez ele não foi ainda, mas possivelmente ele vai. Então order blocks passadas também vale. Quando eu tenho uma muito próximo da outra, eu deixo a mais longe, que é essa aqui. E vou deixar ela, não vou criar uma nova aqui, só te mostrar o conceito aqui, tá? Então order block é um ponto interessante. Busca por liquidez, a gente sabe o que o mercado faz, que eu acabei de explicar, que são o quê? São os pontos de sweep de liquidez, ou buy side liquidity, ou sell side liquidity, ou internal liquidity of range, que é o ILR, ou external liquidity of range, que é o ELR, e tem vários nomes, e tá tudo bem, tá? O importante é você entender o que o mercado pode fazer. O mercado pode buscar liquidez e você vai vender no fundo, não vale a pena. Você tem que esperar o quê? Ele perder o fundo e buscar um pullback, e aí você vende aqui. Por quê? Porque se você vender no fundo, na próxima vez você me lembra de mim, vou poupar um stop de você, ele vai estopar, você compra achando que ele vai reverter, e aí sim ele vai traçar o teu pivô de baixa, tá? Então isso é importante. Então um dos pontos importantes são as order blocks. Quando você tem uma tendência de alta, tá? Você tem um ponto que é o quê? Quando ele rompe o topo anterior, tá vendo? Topos anteriores rompidos, aqui, por exemplo, que ele rompeu, aqui, por exemplo, que ele não rompeu, né? Que ele caiu, mas dando exemplo como se ele tivesse subido, tá? Então, esses pontos todos, eles vão gerar o quê? Um boss, que a gente chama de break of structure, quebra de estrutura. O mercado não tem uma estrutura, que pode ser uma estrutura em tendência, de alta ou de baixa, pode ser um mercado lateral. Quando ele rompe um ponto de resistência, ele quebrou essa estrutura. Quando ele quebra essa estrutura, tem várias metodologias, você pode usar um espelhamento para cima, isso é o meu motivo para outra aula, você pode usar muita coisa. Quando a gente fala de Smart Money, essa quebra de estrutura é muito boa você marcar ela para quê? Primeiro, você vê que pode ser um ponto de entrada, dependendo da situação. Segundo, é um ponto de suporte, a próxima vez quando ele voltar, né? Porque era um ponto de resistência, agora virou suporte. Terceiro, que você vai conseguir mapear para quê? Que os pontos anteriores, os fundos anteriores, acabam sendo o quê? Acabam sendo pontos de suporte e acabam sendo pontos de quê? De order blocks. Todo ponto de pivô, onde ele faz mínima ou onde ele faz máxima, acaba sendo uma order block, que é um ponto que o mercado vai buscar. E esse ponto é de suporte ou de resistência. Então, por exemplo, aqui
eu tinha uma order block. Se eu for olhar para trás, ó, exatamente nesse ponto aqui, que foi a máxima. E ele foi, respeitou esse ponto. E depois ele rompeu. Rompeu o ponto, quando ele rompe um ponto de uma order block, ele cria o quê? Uma breaker block. Então falamos de order block, que é um ponto importante, suporte de resistência, que marca um espaço de ataque e defesa, de liquidez. Todo mundo vai querer ver esse ponto. Depois a gente tem a breaker block, que é o quê? Quando ele rompe, quando ele respeita, respeitou. A order block ainda vale. Quando ele rompe essa breaker block, tem duas alternativas. Ou ele vai romper e vai voltar lá para baixo, e aí é fake, é falsa, foi um trap, foi uma armadilha, não teve continuidade. Ou ele rompe, volta nela e agora usa ela como suporte, e aí ele continua subindo, e eu até volto nela de novo, e continua subindo depois. Isso aqui é uma breaker block que foi aceita e automaticamente essa order block aqui, ela passa a não valer mais, porque ela já foi respeitada, já foi quebrada. Eu vou deixar ela minha aqui, porque como ela foi respeitada aqui embaixo, ela está agora sendo uma order block por baixo. Então para mim ainda vale. Então aqui é uma order block traçada daqui para baixo. Essa não é uma aula de order block, então não é uma aula que eu vou aprofundar nela, só explicando um pouquinho. Então tem a order block, tem a breaker block, que é a quebra dessa order block, tem o boss, que é a quebra de estrutura, que é a break of structure, e também tem a reversão. Quando você perde um candle anterior importante e você reverte a tendência, quando você perde um fundo anterior importante e você reverte a tendência, você tem o quê? O choke. Então, por exemplo, aqui é um fundo relevante? Cara, de certa forma é, tá? Então o mercado está totalmente em alta, fez um fundo, tentou subir e acaba nesse momento de perder o fundo. Tem outros fundos relevantes? Tem. Tem esse que é o fechamento de gap aqui embaixo. Tem esse que é irrelevante. Tem esse que é relevante. A primeira perda de fundo anterior se chama choke, que é o quê? Uma mudança de estrutura. Então você tem aqui uma quebra de estrutura, quando ele rompe o topo anterior, quebrou a estrutura e pode espelhar para cima, como eu falei, e quando você reverte a tendência, você quebrou aquela estrutura de alta, nesse caso, pode ser de baixo. Então você quebrou, você tem uma mudança de característica. O mercado era uma característica altista, e agora que você quebrou na ordem, na direção oposta, você tem uma mudança de característica do mercado, que a gente chama de quê? De change of character. Tudo isso, no price action tradicional, a gente também vê. Aqui são nomes diferentes. Só que são nomes diferentes que a gente começa a entender um pouco mais que essa leitura diferente do mercado faz sentido. Tem gente que vai ganhar mais dinheiro olhando no price action, romper o suporte, resistência, e tem gente que vai entender nessa linguagem de Smart Money Concepts uma forma mais fácil, mais mixta, mais clara de você enxergar o gráfico e passar a ter resultados bons. No meio do caminho, a gente tem o quê? A gente tem um chamado imbalance, que é o desequilíbrio do mercado. Quando o mercado anda muito, vou botar no gráfico de 15, por exemplo. Quando o mercado andou muito aqui, por exemplo, olha que interessante, isso aí foi muito boa. Ó, o mercado abriu, teve uma queda enorme, e no candle seguinte, ele voltou, se você for olhar aqui, ó que perfeito, ele voltou com esse pavio, só um pavio aqui em cima. Esse pavio foi um pavio que fechou o gap. Quem estudou All Brooks, Price Action, sabe que existem os gaps internos, que são os gaps entre candles. Que são os gaps quando você tem um corpo muito grande de um candle. Vou mostrar um exemplo aqui. Ó, você tem esse corpo aqui, e você tem essa máxima desse pavio. Depois você tem esse corpo e essa máxima. E depois você tem esse corpo para cá, com essa mínima desse candle aqui. Se você for perceber, daqui para baixo, você não tem nenhum pavio fechando. Se apagar esse candle aqui, só esse, vou tirar todos os desenhos, para ficar mais fácil. Eu vou apagar esse candle 25. Imagina que eu apaguei ele. Se você for olhar, tanto esse candle 26 quanto esse candle 24, não tem nenhum deles que fecha os dois. Então aqui é como se ficasse essa área, até aqui mais ou menos, aberta. E no dia seguinte, que foi hoje, olha o que aconteceu, ele veio fechar essa área. E o mercado faz muito isso. Hoje, deixou uma área aberta aqui, ó, desse candle aqui,
deixou uma área aberta para cá, e esse candle ele foi e fechou essa área. Então, existe muito isso, que é o fechamento de gaps internos, que no Smart Money a gente chama de Fair Value Gaps, gaps de valor justo. E tem os Fair Value Gaps internos e tem os Fair Value Gaps externos também. E tudo isso que eu te falei é só uma introdução e só alguns pilares do Smart Money Concepts, que é a metodologia que eu uso, que me ajuda, não é a única coisa que eu uso, não é a única coisa que dá certo, eu posso te garantir isso, mas é uma coisa que funciona, que dá certo, sugiro você estudar bastante. Se você gostou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal que já passou da hora e comenta o que você achou desse conteúdo para poder gravar muito mais para você. Obrigado. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella